com o Daniel Santos, porque a semana começa com novidades da investigação. Nós vamos voltar a falar com o Daniel agora sobre outro caso, né, da mulher que foi encontrada morta dentro do porta-malas de um carro. Aquela imagem, viu, Daniel, que inclusive vocês mostraram aqui, né, do homem com uniforme, né, com aquela faixa que reluz ali e tal, tudo mais. Isso aí provavelmente vai ajudar e muito a polícia nessa investigação, não é não, Daniel? Exatamente, é a pergunta que a gente está fazendo, é a pergunta que vale hoje um bom caminho para a investigação. Quem é esse homem que deixa o carro? Quem é esse homem que tranca o carro? E outra questão que a gente colocou no ar, ô Jasson, a pessoa que quer ocultar um corpo, o criminoso que comete esse tipo de barbárie, ele faz dessa forma, ele deixa em um local para que alguém encontre esse veículo, para que alguém encontre esse corpo? Tem todo o cuidado de trancar o veículo e sair caminhando como se nada tivesse acontecido e ainda com uma roupa de algum tipo de trabalho, seja um entregador de gás, seja um funcionário prestador de serviço de concessionária de energia elétrica, por exemplo, um motoboy. Enfim, o delegado Vitor Menezes está à frente, está conduzindo essa investigação e pode responder para a gente, delegado, alguma pista de quem seja essa pessoa? Boa tarde, telespectadores, boa tarde, Jasson. Em relação à identidade desse suspeito, né, o rapaz que teria conduzido o veículo da vítima até o bairro Ganchim, não há informações sobre sua identidade até o presente momento. Mas a investigação está caminhando com seus próprios passos e a gente conseguiu traçar pelo menos uma linha do tempo até o presente momento. Ou seja, sabemos agora que o crime ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2022. A última vez que a vítima foi vista com vida, interagindo com outras pessoas, foi às 9 horas, na academia em que ela costumava frequentar. E o veículo dela foi abandonado às 21 horas e 50 minutos no bairro Ganchim. Ou seja, houve muito pouco tempo para a prática desse crime, considerando a distância entre essa academia de um bairro até o bairro Ganchim, que seria mais ou menos uns 11 quilômetros. Então, temos aí 50 minutos, considerando, inclusive, o deslocamento desse veículo. O delegado já falou de cara na resposta aqui, um crime. É isso mesmo, delegado? Estamos falando de um crime, de fato? Ela foi assassinada? Olha só, corrijo o que eu estou falando. A gente está numa investigação criminal. É claro que existem hipóteses investigatórias. A gente não descarta, nesse presente momento, a hipótese investigatória de um latrocínio, ou seja, de uma morte ocorrida em decorrência de o agente querer subtrair patrimônio da vítima. Não descartamos o homicídio, ou seja, a vítima foi morta por conta de algum outro problema, mas não necessariamente o autor queria subtrair, mas ocorreu essa tragédia. Também não descartamos a hipótese do suicídio também. Então, levando em consideração que temos 3 linhas investigatórias, a gente não tem como dizer nem se houve crime, porque sabemos que o suicídio em si ele não é crime. Tá certo. Delegado, vou chamar o senhor, convidar o senhor a acompanhar conosco a reportagem que a gente tem sobre conversas, diálogos dela com terceiros, diálogos da vítima, prints de WhatsApp, falando até de uma dívida, da perda de uma mochila, de 11 mil reais que foram levados dela durante, ao que tudo indica, um almoço. Uma pessoa que ela havia conhecido recentemente estaria engrenando um possível relacionamento. Reportagem do nosso William Bittar. A última mensagem enviada do celular de Michele Chinol foi às 10 horas e 23 minutos da noite da última segunda-feira. O detalhe é que nesse horário ela já estava morta dentro do porta-malas de um carro. Na mensagem ela teria dito para uma amiga: sim, ele já está vindo, é gente boa, não é igual aos outros. O problema é que o carro em que ela foi encontrada morta foi abandonado cerca de 30 minutos antes no bairro Ganchim, em Curitiba. A imagem mostra que eram 9h49 da noite, quando possivelmente um homem desce do veículo, aciona o alarme e vai embora. Às 9h55, o suspeito passa em uma outra rua, de calça, boné e máscara de proteção. Para a polícia, se trata mesmo de um homem. Era por volta das 5 horas da tarde da última segunda-feira, quando Michele saiu da casa onde morava com os pais, aqui no bairro Seminário, em Curitiba, para trabalhar mais um dia como motorista de aplicativo. Mas a partir daquele horário, a família
não conseguiu mais contato com ela. Quando saiu de casa, Michele revelou para a amiga que tinha perdido a bolsa e dentro dela a quantia de R$11 mil. Disse ainda que não acreditava que a pessoa com quem ela estava saindo tinha pegado a quantia. Naquele mesmo dia, ela disse que faria uma viagem para Itapuá, litoral de Santa Catarina. Pelo trabalho, receberia quase R$1.000. Às 8h18 da noite, Michele teria dito que passou o primeiro pedágio. E às 9h42 da noite, diz que chegou na cidade e que estava esperando o menino chegar e que ele ficaria com ela até sexta-feira. Policiais estão na rua para coletar evidências e outras informações de modo que possamos divulgar para a população, né, em mais breve data possível, quem matou, por que matou, como matou, onde esse crime foi praticado. O carro não era dela, era de um amigo dela, tá certo? Era de irmão de um amigo dela, então é uma pessoa mais próxima dela. Então essa situação também vai ser investigada. Ainda nas mensagens, a lutadora de MMA ameaçou tirar a própria vida, mas ao que tudo indica, ela pode não ter perdido dinheiro e foi morta enquanto tentava recuperá-lo. Delegado, Michele foi morta ao tentar recuperar a bolsa dela com esses R$11 mil. Foi nessa tentativa, delegado? Olha, não temos informações, né, suficientes que permitam a gente apontar isso. O que nós sabemos, né, de acordo inclusive com essas várias informações que foram vazadas por outras pessoas e não pela delegacia de polícia, tá? É que existia essa versão da vítima. Se ela está, inclusive, não sabemos sequer se ela realmente estava com essa quantia, né, que ela alega ter perdido. A gente fica até na dúvida porque não teve contato, não teve diálogo quando ela vai até a academia procurar um instrutor dela. Porque eles não a recebem, não é isso? Então, nesse momento, a investigação não sabe exatamente o que ela foi fazer nesse local, delegado. Olha, é que isso já é muito interno à investigação. Certo. É arriscado dar uma publicidade duvidosa nesse momento. Então, eu prefiro resguardar certas informações relacionadas ao conteúdo da investigação e também a metodologia da investigação para que não possa prejudicar essa e outras investigações. Tá certo. Do sumiço da mochila até o momento em que aquele homem deixa o carro e o corpo dela já estaria no porta-malas, dá um intervalo de quantas horas, delegado? Qual é o intervalo que o senhor falou? Do momento que ela perde a bolsa, supostamente com os R$11 mil, até a imagem do homem abandonando o carro. Olha, a alegação, né, a versão apresentada, gravações, prints, seria de que ela teria encontrado com um homem na hora do almoço. Isso é uma versão dela, escrita pela vítima, né, que a gente também não sabe se é verdade até o presente momento. Então, entre a hora do almoço, meio-dia e as 9 horas, né, então por volta de 9 horas. Cerca de 9 horas. Quem escreveu aquelas mensagens não teria sido ela, hein, delegado? Olha, isso... O horário não bate, né? Isso não é possível afirmar aqui agora. Certo. Né, o horário do almoço, possivelmente foi ela, porque ela ainda estava viva. Certo. Doutora Márcia Jasson, delegado, está na escuta. Pois não, doutora? Eu gostaria de saber se, já que já se identificou que a morte dela foi no dia 14, se nós já temos qual a causa da morte dela, como ela morreu. Olha, em relação à causa da morte, existe uma grande probabilidade que tenha sido originada em razão do corte no pulso, né? Mas isso não é categórico, né? Ainda precisamos do resultado do laudo de necropsia para que possamos divulgar uma versão oficial da polícia. Certo. O delegado, pode mostrar para a gente aqui, por favor, aonde exatamente foi o corte no pulso? Aqui assim, nessa altura do pulso. Ah, foi nessa parte aqui, porque a gente observa pelo trabalho de vocês, minucioso, doutor, de analisar esse tipo de ferimento, se o corte é característico de alguém que está tentando se defender ou se é um corte já premeditado, já devidamente preparado, um corte consciente, delegado. Entendi. Não, olha, é um corte, né? O corpo estava em um adiantado estado de putrefação, né? Isso é claro que prejudica um pouco a possibilidade de análises periciais, mas o ferimento importante que foi verificado no momento que foi apresentado o corpo ao IML foi esse corte no pulso. Tá certo. Delegado, obrigado pela participação, pelas informações. Doutora Márcia Jasson, volto com vocês.
Muito bem, Daniel. Obrigado. Eu sei que o Daniel continua acompanhando. Obrigado, doutor Vitor, também, né? E nós aqui, é claro, tendo novidades desse caso, vamos trazer para você aqui dentro do Balanço Geral. Tá tudo muito misterioso ainda, né? Tá tudo, assim, com um tom, né, em volta, assim, um tom de muito mistério, né? Que precisa ser esclarecido. Mas eu acredito que com essa linha do tempo e tal, tudo mais, e com essas imagens que surgiram, a polícia já deve estar, inclusive, mais próximo do que a gente imagina aí da pessoa que cometeu esse crime.